Bom dia, hoje são 8 de fevereiro de 2014, sábado, Brasília, Distrito Federal. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mulher, esse ser maravilhoso. Quinta-feira passada, um internauta que se denomina Ferreira Racier, que tem vídeos aí no YouTube e faz bons vídeos sobre religião, ele me pediu que eu fizesse um vídeo dedicado à mulher, hoje, sábado, dia 8, dedicado à mulher, e ali um vídeo com base na Bíblia, né? A mulher na Bíblia. Eu disse ao Ferreira Racier, escrevi para ele, dizendo que com o tempo vou aqui fazer inúmeros vídeos mostrando a posição da mulher na Bíblia, a posição de inferioridade da mulher na Bíblia. Líderes religiosos enganam facilmente os fiéis cristãos, dizendo que a Bíblia é um livro que protege a mulher, que trata a mulher igualmente ao homem. Isso é uma mentira desavergonhada, uma mentira vergonhosa dos líderes religiosos em relação aos pobres fiéis que ali estão nas igrejas, né? Muito bem. Ora, a posição da mulher na Bíblia é a posição de inferioridade, de subserviência ao homem, de submissão. A mulher, na época da Bíblia, era tratada quase como um objeto e não um ser humano. A única função primordial reservada à mulher no tempo da Bíblia, na civilização hebraica, Velho Testamento, e na civilização judaica, Novo Testamento, a única função ali primordial da mulher era parir, gerar filhos. O resto, a mulher era considerada um ser inferior ao homem. Daí a inferioridade dela na Bíblia. Tenho aqui o que eu considero o maior historiador do mundo, já falecido. O casal Will Durant. Aqui está, casal Will Durant. Will e Ariel Durant. Um dos livros destes historiadores fantásticos é A Idade da Fé, a história da civilização. Aqui está, A Idade da Fé. Aqui ele trata a história da civilização medieval de Constantino a Dante, 325 a 1300 anos depois de Cristo. E aqui está. Eu considero aqui o casal Will e Ariel Durant os maiores historiadores do mundo. Não conheço livros de história melhores que os deste casal aqui. Infelizmente já falecido, né? Tanto ele quanto ela. Pois bem, aqui neste livro de história da civilização, história mundial, o Will Durant trata aqui da civilização judaica, né? Aqui está, já no tempo do Novo Testamento, não é isso? Civilização judaica. Muito bem, vou ler aqui apenas um pequeno parágrafo em que ele mostra, veja, isto aqui é livro de história, em que ele mostra a posição da mulher na civilização judaica, ou seja, a posição da mulher na Bíblia. Temos aqui, né, o casal Will Durant. Muito bem, vou mostrar aqui, ó. Aqui está, ó, na página do livro, na página 311,
11.312. Ele começa aqui, ó. A civilização judaica, certo? Muito bem. E aqui mais à frente, ele trata aqui sobre a posição da mulher lá na civilização judaica, né? Aqui ele diz assim, ó. Não sei se você vai conseguir ler alguma coisa, ó. Bom, vou ler aqui um pouquinho, sabe? A posição da mulher na civilização judaica, na Bíblia. Vamos lá. Ele diz assim: a posição da mulher era legalmente baixa. Ou seja, do ponto de vista da lei, a posição da mulher no Novo Testamento e também no Velho Testamento, da Bíblia cristã, a posição da mulher, por força de lei, era uma posição baixa, muito inferior à posição ocupada pelo homem. Então ele diz assim: a posição da mulher era legalmente baixa, porém moralmente elevada. Como Platão, o judeu agradecia a Deus por não ter nascido mulher. E a mulher replicava humildemente: agradeça a Deus por ter sido feita de acordo com a sua vontade. Um tosco, vontade, porém. Na sinagoga, as mulheres ocupavam um lugar separado na galeria, ou atrás dos homens. Um tosco cumprimento a seus encantos perturbadores. E elas, ou seja, as mulheres, e elas não podiam ser contadas na formação do quórum. As canções em louvor da beleza feminina eram consideradas indecorosas, embora o Talmud as admitisse. O flerte, se é que havia, era feito por correspondência. A conversação pública entre os dois sexos, mesmo entre marido e mulher, estava proibida pelos rabinos. A dança era permitida, porém, somente de mulher com mulher e de homem com homem. Enquanto o marido era, por lei, o único herdeiro de sua mulher, a viúva não herdava do marido. Quando este morria, ela recebia o equivalente do dote e a doação pré-nupcial. De resto, seus filhos, os herdeiros naturais, deviam sustentá-la decentemente. As filhas herdavam apenas na ausência de filhos. Por outro lado, elas tinham de depender da afeição dos irmãos, que raras vezes faltava. As meninas não eram enviadas à escola. No seu caso, mesmo uma cultura rudimentar era considerada especialmente perigosa. Todavia, elas tinham permissão para estudar em particular. Muito bem, eis aí apenas um pequeno trecho aqui do livro do casal Will Durant, os maiores historiadores que o planeta Terra já teve. Para mim, aqui está, história pura, mostrando a inferioridade da mulher na Bíblia, na civilização hebraica, Velho Testamento, e na civilização judaica, Novo Testamento. Como eu repeti aqui, eu disse ao Ferreira Racier que ainda vou fazer aqui inúmeros vídeos mostrando aqui, ponto a ponto da Bíblia, e ali a inferioridade da mulher, a maldade contra a mulher na Bíblia. Portanto, quando líderes religiosos dizem aos fiéis que a mulher sempre foi bem tratada pelo Deus Javé aqui na Bíblia, que a posição da mulher na Bíblia é maravilhosa, de amor, de solidariedade, tudo isso é mentira dos líderes religiosos. Qualquer historiador, qualquer antropólogo, qualquer sociólogo e até teólogos sérios, como por exemplo Frei Beto aqui no Brasil e o Leonardo Boff, eles dizem isso também em seus livros, né?
que a posição da mulher no tempo da civilização hebraica e no tempo da civilização judaica, na Bíblia, é uma posição de inferioridade, de subserviência, de submissão ao homem. Muito bem, para explicar isso aqui um pouquinho, vou trazer aqui neste vídeo, depois virão inúmeros vídeos, né, em que eu mostrarei ali a inferioridade da mulher na Bíblia. Vou trazer apenas aqui uma maldade contra a mulher, para este dia, que está na Bíblia, especialmente para este dia dedicado à mulher, esse ser aí maravilhoso. Então vamos aqui. Eu coloquei, ó, a mulher na Bíblia. Características da mulher na Bíblia, na época da civilização hebraica, 4.000 anos, e na época da civilização judaica, Novo Testamento, 2.000 anos. A posição da mulher na Bíblia é uma posição de quase objeto. A mulher era vista como quase um objeto, e não como um ser humano. A posição dela também de inferioridade ao homem, ao macho. É por isso que a mulher é ali tratada com inferioridade logo no início do primeiro livro, lá na Bíblia, em Gênesis, né? No segundo relato. Ali já há a inferioridade da mulher diante do macho, Adão. Ambos figuras lendárias e não personagens históricos. Pois bem, a mulher na Bíblia é um quase objeto, é um ser inferior ao homem e de pronta subserviência, de pronta submissão ao homem, à mulher. E aqui está, né? Na época da Bíblia, civilização hebraica e na civilização judaica, Velho e Novo Testamento. A mulher não podia herdar do marido, a mulher não podia abrir a boca ao público, em praça pública, só podia falar dentro de sua casa, do seu lar, e só para o marido e os filhos. A mulher era proibida de frequentar escola, porque a cultura era considerada uma coisa perigosa. Tudo isso dentro de uma sociedade que via a mulher como um ser inferior. E nada de Deus Javé por trás disso. E a Bíblia diz que tudo isso era a ordem do Deus Javé, um ser onipotente, onisciente, onipresente, bom e misericordioso. Nada. O povo hebreu criou o Deus Javé. E estas leis aqui terríveis foram criadas pelo povo hebreu. E eles este povo atribuíram a feitura dessas leis ao Deus Javé. Deus Javé, um Deus sobrenatural, bom e misericordioso, jamais criou leis tão más, tão perversas, tão discriminatórias quanto as que estão na Bíblia em relação à mulher. Deus algum por trás disso. O Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos, foi criado pelo povo hebreu, e o povo hebreu criou estas leis terríveis e as atribuiu ao Deus Javé. Eis aí a verdade. Pois bem, então vamos aqui contar um pequeno caso de violência contra a mulher na Bíblia, né? Apenas um, entre milhares que mostrarei depois em vários vídeos. Em números, lá no Velho Testamento, na civilização hebraica, Números capítulo 31. Ali diz a Bíblia que o Deus Javé deu a ordem a Moisés para que invadisse a aldeia dos midianitas. E ali Deus Javé deu o comando para que Moisés matasse todo mundo. Moisés com seus soldados foram lá e invadiram a aldeia dos midianitas. Mataram ali os homens, mataram ali os reis e muitos animais. Só que Moisés e seus soldados trouxeram como prisioneiros, cativos, meninos, crianças, meninos, meninas e também mulheres. Mulheres virgens e mulheres não virgens, né? Já casadas. Trouxeram como prisioneiros Moisés e seus soldados. Muito bem. Ora, Moisés, quando viu seus soldados trazendo aqueles meninos, aquelas meninas e aquelas mulheres, Moisés ficou com muita raiva. Ficou raivoso, porque ele queria que os soldados tivessem matado todos os seres humanos da aldeia dos midianitas. Pois bem, vou ler aqui
os versículos, rapidamente, os versículos 15, 17 e 18 de Números 31. Depois volto a explicar aqui. Vamos lá. Disse-lhes Moisés, quando viu seus soldados trazendo meninos, meninas e mulheres vivos. Disse-lhes Moisés, deixastes viver todas as mulheres? Deixastes viver todas as mulheres? Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Veja aqui uma maldade incalculável da Bíblia contra a mulher. Veja aqui a maldade. Tudo aqui, né? Os soldados de Moisés trouxeram os homens, trouxeram garotos, meninos, crianças, meninos e meninas, e algumas mulheres. Os homens adultos, os velhinhos, eles mataram lá na aldeia dos Midianitas. Pois bem, Moisés aqui fica indignado porque os soldados, seus soldados, trouxeram crianças e mulheres vivas. Moisés ficou indignado. E aí o que ele fez? Deu o comando para que seus soldados matassem todas as crianças do sexo masculino. Criancinhas com 2 anos de idade, recém-nascidos ali, meninos, crianças, coitados, né? Crianças recém-nascidas, meninos, ali foram massacrados ao fio da espada pelo povo hebreu, a mando do Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos. Que maldade, não é? Que maldade. Pois bem, então ali os meninos foram trucidados ao fio da espada. Os meninos. Já as criancinhas, as meninas, Moisés pediu para que o povo deixasse aquelas meninas vivas, as criancinhas do sexo feminino, as mulheres. E também as mulheres que não haviam se deitado com algum homem, as mulheres virgens. Moisés pediu para que seus soldados não matassem aquelas criancinhas do sexo feminino e nem as mulheres virgens. Já as mulheres não virgens, as casadas, né, que tiveram seu esposo assassinado pelos soldados de Moisés, essas mulheres que já eram mães foram barbaramente assassinadas. Moisés conservou apenas as meninas, as criancinhas, né, do sexo feminino e as mulheres virgens. Moisés fez isso para quê? Para outra maldade. Ele fez e disse aos seus soldados que pegassem aquelas mulheres virgens e as criancinhas e deixassem essas mulheres viverem para eles, para os soldados. Veja a maldade aqui que está na Bíblia contra a mulher, né? Que carnificina, né? Os cristãos não veem essa maldade aqui na Bíblia porque o fanatismo religioso os cega. Se esta maldade aqui estivesse no livro de história, por exemplo, como aqui nós temos um livro de história, há muitas maldades aqui. Se estas maldades estivessem aqui no livro de história, os cristãos iriam achar isso aqui uma carnificina. Mas como está na Bíblia, eles, os cristãos, cegos pela fé, pelo fanatismo, não veem a maldade que aqui está. Não existe Deus algum por trás dessa maldade que aqui está na Bíblia. Moisés e seus soldados mataram cruelmente, ao fio da espada, seres humanos e praticaram roubos também aqui. Trouxeram alguns animais vivos. Aqui uma série de crimes praticados pelo povo hebreu, a mando do Deus Javé. Deus Javé algum existe aqui. O povo hebreu criou esse Deus e colocou aqui o Deus Javé como sendo aqui o autor intelectual desses crimes. Porque a Bíblia diz de forma bem clara que o Deus aqui, Javé, deu o comando para que Moisés praticasse estas maldades aqui, transformando mulheres virgens e crianças em garotas
de programa sexual. Aqui, ó, um absurdo que causa repugnância a qualquer ser humano, né? Só que isto aqui, estas maldades aconteciam naquele tempo, num tempo bárbaro, no tempo da Bíblia. A Bíblia deve ser lida de acordo com a época em que seus livros foram escritos. A Bíblia não é um livro para o futuro. Nada tem a ver com os costumes de hoje, com o mundo de hoje. A Bíblia deve ser vista a partir da época em que seus livros foram escritos. Qualquer historiador sério sabe disso. Qualquer teólogo sério sabe disso, não é? Então dizer que a Bíblia é um livro que trata a mulher com respeito, com amor, solidariedade, tudo mentira. Nem no Novo Testamento e nem no Velho Testamento. E aqui a maldade, né? A mulher sendo aqui tratada como apenas um objeto e não um ser humano. Veja aqui mulheres que tiveram aqui seu esposo assassinados, né? Esposo assassinado, melhor dizendo, ao fio da espada, ainda eram obrigadas a se sujeitarem a manter relações sexuais com os soldados aqui assassinos, né, de Moisés. Elas eram obrigadas ainda submissas a praticar sexo com os assassinos de seu marido. Que coisa terrível, né? Que maldade. É a Bíblia. É o mundo da barbárie humana aqui em relação à civilização hebraica e à civilização judaica. Como eu sempre digo em meus vídeos, o mundo evolui, não é? Tudo evolui. Até a doença evolui, não é verdade? Até a doença evolui. Ora, então hoje, em pleno século XXI, hoje, ano 2014, em pleno século XXI, ainda em muitos países, em muitas sociedades, a mulher ainda é tratada como um ser inferior. A posição dela é ainda a posição que ela tinha aqui no mundo da civilização hebraica, Velho Testamento, e no mundo da civilização judaica, Novo Testamento. A mulher ainda é tratada como um ser inferior em muitos países no planeta Terra. Até mesmo aí, ó, na terra da Bíblia, no Oriente Médio, na terra da Bíblia, ali em muitas sociedades, a mulher ainda é tratada como um ser inferior. E por causa de que ali? Por causa da influência religiosa. A religião ali é muito forte. E por isso a mulher ainda é tratada como um ser inferior. A gente vê aí agora recentemente matérias, né? Até na Arábia Saudita, em que a mulher ali, ainda hoje, tem ali várias proibições. E uma delas, por incrível que pareça, é não dirigir carro. Mulher na Arábia Saudita está proibida de até dirigir um veículo. Você vê aí, né? Isso tudo num país marcado fortemente pela religião. Como diz o Christopher Hitchens, a religião envenena tudo. No Brasil, não. O Brasil é outra coisa. No Brasil, hoje, ano 2014, a mulher é tratada como um ser humano, em condições de igualdade com o homem. E aqui temos a Constituição do Brasil. Lá no artigo 5º, ela é bem clara. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza. E aí continua, né? Sem distinção em relação a sexo, homem e mulher, todos são iguais. Sem distinção de religião, de raça, e por aí vai. E no inciso aqui, no item, melhor dizendo, no item 1 do artigo 5º da Constituição, mais aqui uma segurança para a mulher. Aqui diz de forma clara: homens, veja aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Veja aqui uma lei chamada a Constituição do Brasil, a lei maior, garantindo aqui, hoje, a posição de igualdade entre homem e mulher. A Constituição. Que coisa linda, né? Uma lei maravilhosa, uma lei atualizadíssima e uma lei que progrediu. Já aqui na Bíblia temos leis arcaicas, leis desumanas, leis violentas, leis injustas,
que marcam aqui um período hediondo, um período arcaico. É por isso que as leis são horríveis aqui na Bíblia. São leis más, leis perversas, porque foram feitas numa época muito atrasada, há 4.000 anos, ali as leis do Velho Testamento, e 2.000 anos as leis do Novo Testamento. Portanto, a posição da mulher na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é uma posição de inferioridade, subserviência, submissão, e a mulher é tratada na Bíblia como quase um objeto. Qualquer historiador, historiador mundial, qualquer historiador da história mundial sabe do que estou falando. Qualquer teólogo sério sabe do que estou falando. A posição da mulher na Bíblia é uma posição de inferioridade, subserviência, submissão, de quase objeto. E ainda bem que o mundo progride. E aqui no Brasil temos uma lei aqui maravilhosa que garante igualdade a homens e mulheres, como aqui está na Constituição. Portanto, quando líderes religiosos dizem por aí que a Bíblia é um livro que acaricia a mulher, que trata a mulher com amor, com respeito, com solidariedade, tudo isso é mentira. É uma mentira que os fiéis cristãos, por causa do fanatismo religioso, colocam em sua cabecinha que tudo aquilo é verdade. Porque tudo que o líder religioso diz, o pobre fiel acredita. Infelizmente, eis aí a verdade. E parabéns à mulher. A mulher que mora neste planeta Terra, em todos os lugares. Parabéns à mulher. Porque a mulher foi, ao longo da história, um saco de pancadas. A mulher, coitada, que aqui eu vou explicar em vários vídeos, né? A mulher foi um saco de pancadas. Era res, era coisa vendida em praça pública. A mulher. Hoje aqui no Brasil, a mulher ocupa uma posição privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Portanto, aí, mais um recado sobre a verdade da mulher na Bíblia. Muito obrigado.